Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. Nesse episódio, vamos quebrar os protocolos e regras e fazer em Português, né? yes. Obviamente, a gente ainda vai comentar algumas palavras e expressões em alemão sempre que for nötig, preciso, necessário. Aber dessa vez, a gente vai virar o jogo e tornar esse podcast um lugar mais fair. É mais difícil pra mim, né, agora, Com meu Deus. certeza. Bom, pra começar, a gente jogou um jogo no episódio passado que recomendo muito vocês ouvirem, se vocês ainda não ouviram, que a gente fez um jogo que, teoricamente, ele é mais difícil para estrangeiros. Aquele jogo de fui na feira e comprei um macarrão. Fui na feira, comprei um macarrão e batata palha. Fui na feira, comprei macarrão, batata palha e panquecas. Então a gente começa a fazer toda essa linha até infinitamente quando a gente der conta. E esse jogo, obviamente, é mais difícil para estrangeiros. Com mercado ou com mala? Aqui na Alemanha, a gente faz Koffer einpacken. Então a gente faz, eu coloquei isso na minha mala. E no Brasil, eu acho que eu conheço esse jogo mais por indo no mercado e comprando coisas no mercado. Comentem aqui nas caixinhas e nos comentários do YouTube também, se vocês quiserem, como que é isso pra vocês. Se vocês já ouviram falar desse jogo, como é que ele é na região de vocês ou no país de vocês. Hoje a gente vai jogar em português, então versão brasileira, o jogo é Koffer einpacken, mas é indo no mercado. E a gente vai ver até onde o Henry vai, até onde ele consegue. Lembrando que a ideia dos jogos que a gente vai trazer aqui no começo é pra gente se divertir, aprender palavras novas e se testar mesmo. Esses jogos podem ser feitos em qualquer outra língua que você esteja aprendendo, inclusive auf Deutsch. Bereit? Possível também com artículos, né, para praticar. Dessa vez não, mas é uma boa ideia também. Artigos, com certeza, também é algo das que em alemão vai ser muito mais tenso do que em português. E a gente também pode fazer vários jogos assim para ir praticando ao brincar. Bereit? Pronto? Preparado? Sim. Na dann, ich fange an. Eu fui no mercado e comprei água. Eu fui no mercado e comprei água e suco. Eu fui no mercado e A cara do Henry tá muito boa agora já, gente, nem começamos. Fui no mercado, comprei água e suco e cereal. Eu fui no supermercado e comprei água, suco e cereal. Uhum. E o que mais? E um pão. Eu fui no mercado e comprei água, suco, cereal e um pão e chocolate. Eu fui no mercado e comprei água, suco, mas é mais difícil, né? A versão alemã foi muito longa, mas é cereal, a sua foi chocolate e meu foi um pão. Isso. Pão e chocolate. E aí, o que mais você comprou? Eu vou comprar mais uma pitaia. Muito bom. Fui no supermercado e comprei uma água, um suco, um cereal, um pão, chocolate, uma pitaia e uma cerveja. Uma cerveja. Eu fui no supermercado e comprei água, suco, cereal, pão, chocolate, pitaia, cerveja. E leite condensado. Nossa, gente, tá bom. Convenhamos, a gente tá arrasando até então no jogo. Quase caiu no primeiro, né? Mas é normal, eu acho que esse jogo ele vai ficando chato até pra todo mundo que não sabe essa língua ou pra quem sabe também. Mais uma rodada? Mais uma. Então vamos. Fui no mercado, comprei água, suco, cereal, pão, chocolate, pitaia, cerveja, leite condensado e sorvete. Sorvete? Tá. A última coisa pra mim agora, eu acho. Dessa coisa no final, né? Eu fui no supermercado e também, né, mais difícil é uma outra língua também, né, pra lembrar. Eu fui no supermercado e comprei água, suco, cereal, um pão. É difícil mesmo. Cerveja já?
Não, mas Não. pode ser fora da Então, ordem. não. Então já deu errado. É errado, né? Eu acho que depois do cereal vinha chocolate. Chocolate, né? Aí sim. pitaia. Enfim, é um Mas- jogo muito difícil, que a gente subestima muito, Sim. mas é muito legal. Muito mais difícil em uma outra língua. Com certeza. Com certeza. Mas, como estamos aqui hoje falando em português, aprender uma outra língua, e dessa vez acho que vocês sempre conseguem entrar em contato comigo, tanto nas aulas como professora, ou nos vídeos, ou aqui nos episódios. Dessa vez é uma oportunidade da gente perguntar pro Henry como que é aprender português, que é uma língua muito diferente do alemão, como que foi a experiência dele, e aí eu vou fazer um jogo mais de entrevista. Eu faço algumas perguntas para guiar e aí você pode ir contando para mim como foi essa experiência e a gente também vai testando o seu conhecimento em português sobre tudo isso, tá bom? Nossa, uma entrevista. Você é um convidado especial. E toda vez que tiver muito difícil, pode ir pro alemão. Pode falar e responder em alemão também. Tá bom. Bora lá. Sim. Vou começar com algo simples. Qual é o seu nome? Meu nome é Henry. Não, seu nome não é Henry. Eu tô te dando a chance de falar o seu nome direito, porque já que entendi. você detesta que te chamem de Henry. Meu nome é E você? Henry. Perfeito. Sim. E seu sobrenome? O meu nome e o meu sobrenome é Lambrecht. E você nasceu aonde? Eu nasci em Berlim. E quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Eu não vou parar aqui. Muito engraçado. Quem pegou, pegou a referência, hein? Quem pegou, pegou. O que você faz? O que você gosta de fazer? Você estuda ou trabalha? Sim, eu estudo na faculdade em Berlim, a Freie Universität. Meu coisa de estudar, né? Curso? Meu curso é professor para inicial, né? Educação inicial. E eu também trabalhando um dia da semana numa escola e dar aulas da matemática. Uhum. Sehr gut. Quais seriam os seus hobbies? O que você ama fazer no tempo livre? Meus hobbies são pintar com cores e também fazer esporte, jogar, correr, né? Correr. E cozinhar, caminhar, Tem amigos, família, animaizinhos, comer pets? coisas legais, ficar com tempo com minhas gatas, Gracie e Matilda, né? E tempo com você, né? Também. Chique, muito bom. É, Ou bem seja, legal. você é casado desde quando? Desde 1 ano e 5 meses, né? Entendi. E desde quando você estuda português, começou a aprender português? Quando eu comecei, eu acho 4 anos atrás, numa escola pública, e foi só um curso de A1.1, início mesmo, mas foi legal desse curso. Nós fomos num restaurante, Café do Brasil, em Berlim, e foi também bem legal, né? Conhecer mais sobre a cultura, comendo um né? Desse doce, Dadinho, pastel? paquito. Esse de areia, parece a areia da praia. Ah, paçoca. Paçoca, né? Paçoquita. Sim. Uma aula foi com experimentar dessa coisa. Sim. Eu lembro até agora, né? Uhum. É interessante. E sim, né? Foi desse início e depois só como um livro, aprender gramática, falar, mas também 5 viagens de Indo pro Brasil. cada vez um mês ou 2 meses no Brasil, e ouvir tudo em português, e dessas coisas
melhorar meu português também. Tem alguma dica que você daria para alguém que também esteja aprendendo português? Ou uma dica específica de qual livro, qual curso? Ou se tem um podcast em português, músicas em português? Qual que seria a maior dica para aprender e praticar português? Eu acho ouvir é realmente muito bom para ter o sentido que conhecer a língua, né, e entender mais, mas também praticar, né, ao falar coisas, né, escrever, mas é difícil sozinho também, né, escrever indo, né, mas falar difícil. Tem algo que você acha mais frustrante de todo o seu processo de estudar e aprender? Quais são as dificuldades? As dificuldades são os materiais didáticos, porque as tarefas são difíceis para aprender alguma coisa. Quando você conhece a coisa, é difícil aprender como os livros. As tarefas são não cronológico, eles são às vezes muito difícil, às vezes bem fácil, mas não dessa coisa de A1, A2, B1, B2, é mais Entendi. Misturado nos livros. Verdade, porque essa diferença de A1, A2 é uma diferença europeia. É uma comunhão que a Europa inventou para línguas e níveis. Não necessariamente o português do Brasil tem esse mesmo padrão. E acaba que materiais e livros didáticos de português para brasileiros é bem raro. É bem difícil achar um que é legal. E também é difícil achar cursos fora do Brasil para isso. Porque acho que no Brasil a gente teria mais. Só que estando fora do Brasil, ter um curso bacana para aprender um idioma que é muito específico, que é igual ao nosso, não tem sido muito fácil. Sim, também os materiais são criados por universidades no Brasil, por exemplo, o USP, né? O USP com professoras de português, mas nesse livro Brasil 3 ou alguma coisa. É não um bom livro didático, mas é indo, né? Mas uma explicação de gramática e nunca cronológica e tudo misturado, é difícil aprender alguma coisa nova. Sim, isso é, sinceramente, algo que me deixa muito também frustrada e triste, porque eu, como professora de alemão, eu como uma pessoa que aprendeu alemão, assim, com no mínimo 2 livros didáticos de muita boa qualidade, eu sei que a Alemanha está ultra preparada para ter cursos na Alemanha e fora da Alemanha de ótima qualidade, com ótimos materiais, tem muito conteúdo na internet, tem überall muitas coisas, muitas, e é um pouco dessa hierarquia de línguas e hierarquia de culturas que eu diria também. Então, já que é uma língua, uma cultura que as pessoas não querem tanto aprender e falar, que é menos específico, gera menos receita para eles, eles fazem menos material, inclusive com menos recurso a gente faz coisas que de vez em quando tem uma qualidade menor também. Então, tá aí uma coisa que a gente tem pensado muito também, de talvez integrar o ensino do português na Deutsche, fazendo de vez em quando podcasts em português. Para quem tá aprendendo, talvez a gente ir compartilhando as dicas que o Henry tem para oferecer. Mas, de forma geral, tem cursos, é procurar, correr atrás. É muito mais difícil, mas vale muito a pena, porque é uma língua maravilhosa também. E, enfim, Brasil, nossa cultura é perfeita. Bom, é isso. Outras perguntas interessantes a gente fez no nosso episódio passado também, e dessa vez foram perguntas menos cronológicas e menos lógicas, inclusive, e em alemão. Então, se vocês quiserem ouvir também um pouquinho, podem ficar à vontade e voltar no nosso episódio passado, onde a gente fez esses quiz, e tem lá o linkzinho desse site que vocês também podem entrar e ver todas essas perguntas, e talvez se perguntarem ou fazerem com um colega também. Vamos jogar outros jogos agora e dar alguns outros exemplos, por exemplo, para além desse primeiro jogo que a gente já jogou hoje, que vocês também podem fazer em alemão ou em português. E dessa vez a gente vai fazer aqui com 2 pessoas, mas vocês podem fazer com mais, inclusive. Preparado?
Preparado, sim. Bom, esse primeiro jogo eu peguei como inspiração do episódio Lampenfieber, que é um episódio também de um casal em alemão que eu já comentei 1000 vezes, escuto muito, recomendo muito. E aí, antes da gente comentar um jogo que eles costumam fazer lá e fazer aqui uma amostra dele pra vocês, queria perguntar pro Henry se ele tem alguma sugestão, o que ele costuma ouvir de podcast em alemão, que eu sei que vocês também gostam de ouvir vários outros em alemão, tem os nossos, tem vários outros, e talvez é muito diferente da gente ouvir um podcast para aprender a língua e praticar, e ouvir um podcast porque a gente quer ouvir mesmo. Então, o que geralmente você escuta em alemão, em podcast aqui? Sim, eu gosto ouvindo o podcast de Tim Gabel, Tim Gaffel, e ele faz episódios com pessoas alemãos que são famosas, né, e conversa mais longo com eles. 2 a 3 horas. Interessante para conhecer uma pessoa, os spirits dessa coisa. Eu também gosto do podcast Edel Talk com Papa Platte e Riso. Eles são... Desse é mais trash, mas é também legal. Também. É bom também. E eles falando sobre coisas da internet desse jeito, assim. Vou deixar aqui também comentado, porque eu acho que cada dia mais esse mundo de podcasts cresce. Tem vários outros em alemão e talvez vários que a gente não conheça. Então, se vocês quiserem deixar aqui nas caixinhas sugerido, descobriram algum interessante que vocês têm gostado, por favor, comentem pra gente. Lá no nosso Instagram a gente tem um highlights inteiro só de repostando alguns podcasts que a gente gosta e recomenda. E eu, Aline, particularmente e pessoalmente, tenho um podcast também, que eu gosto de fazer em português, em alemão às vezes, em inglês também. Se chama Eu Acho, com X. Vou deixar aqui também na descrição do episódio, caso vocês queiram ouvir e participar de algumas outras reflexões que eu também costumo trazer por lá. Inclusive muito mais frequentes, porque aqui a gente traz um por mês e lá costuma ser mais frequente. Bora pro jogo. Ele é basicamente um jogo de conexão e sintonia na hora de falar alguma coisa. Então a gente tenta conversar aqui e se a gente tá se desencontrando, a gente tá interrompendo a fala um do outro, a gente geralmente faz esse jogo, que é tentar ao mesmo tempo falar a mesma palavra. Não funciona de cara, mas vocês vão ver que por associação talvez acaba chegando, dependendo da sintonia das pessoas. Vamos ver como tá a nossa sintonia hoje. A gente vai tentar falar a mesma palavra sem programar antes. A gente só fala qualquer coisa e segue falando até talvez um dia, em algum momento a gente fala a mesma palavra. Ou esses sentidos vão ficando mais próximos. Bora lá. Bora lá. 1, 2, 3. Podcast. É. 1, 2, 3. Água. 1, 2, 3. Natureza. Sol. Tá ficando perto. Tá indo. 1, 2, 3. Céu. Fresco. Mas talvez agora. 1, 2. Azul. Isso. Uau! Nossa, isso nunca aconteceu. A gente geralmente já jogou esse jogo só pra imitar eles e nunca deu certo. Sim, nunca deu certo. A gente demorava muito pra conseguir chegar em algum lugar e tô chocada. Nossa conexão com frio e água, né, é interessante. Mas eu tô chocada agora. Deu muito certo, a gente falou azul. Caraca. Enfim, esse é o jogo que vocês podem tentar fazer também. E aí é um jogo bem bacana, que concentra a gente e deixa a gente mais sintonizados também. Último jogo, vamos ver se o Henry se lembra e se ele tem como explicar, um jeito dele explicar esse jogo. Também associação, só que em vez de falar ao mesmo tempo, a pessoa fala no tempo dela e eu falo no meu tempo. Lembra desse jogo? Até agora não. Não? Então vamos já fazendo para vocês entenderem. Aliança. Aliança? Casamento. Vestido. Branco. Perfeito. Esse é o jogo. Pra gente ir associando. É um ótimo jogo. Eu comecei a fazer ele de vez em quando com os alunos. Então, se você é meu aluno, a gente talvez já jogou isso.
ou vai jogar muito em breve. E é um jogo que eu já fiz muitas vezes na minha vida, mas recentemente eu fui num curso de teatro e tive que fazer ele de novo. Então foi ali que eu percebi que ele é um jogo que para estrangeiros costuma ser também muito mais difícil, porque a gente geralmente tem um primeiro impulso, talvez na nossa língua materna, e a gente leva ali um segundinho ou milissegundo a mais para traduzir Sim. e ativar um vocabulário numa outra língua. Mas justamente por isso é um jogo muito legal. E assim, em 5 minutos a gente passa por vários temas e assuntos, porque a gente não fica só restrito em uma coisa. E assim a gente já revisa um monte de palavras que a gente sabe, que a gente conhece. Então dá pra gente fazer logo no A1, bem como dá pra gente seguir fazendo pro resto da vida. E cada vez esse jogo vai ficando mais complexo. Mas é bem legal também para praticar palavras de um assunto, né? Com certeza. Um tema. Dá pra gente fechar por assunto, dá pra gente fechar por associação, falando, olha, tem que ser algo parecido com isso. E dá pra gente complicar e desafiar. Não, olha, tem que ser o oposto disso, não tem assuntos. Aqui a gente tá jogando ele bem leve. Eu vou seguir jogando um pouquinho aqui com ele pra ver até onde a gente vai. Só pra vocês verem como que seria um exemplo e como que poderia ser em alemão também. Also, Rosa. Casamento. Gatos. Persa. Amor. Vermelho. Verde. Vestido. Água. Natureza. Legal. Sextou. Cineminha. Hã? Cineminha. Cineminha? Cinema. Ah, cinema. Filmes. Arte. Dessa com pipoca, né? Mas arte, talvez pintar. Cores. Arco-íris. Regenbogen. Chuva. Schule. Aulas. Unterricht. Alunos. Eu tentei pegar o jogo e mudar o jogo e ver se o Henry ia na minha vibe, só que ele manteve o português. Você só traduziu, exato. né? Mas essa é uma ótima ideia também, da gente fazer esse jogo. E aí a gente vai caminhando esse jogo para associar, para desassociar ou para traduzir. Então dá pra gente fazer numa língua, depois mudar para outra língua, dá pra gente também trabalhar com traduções. A gente com uma dupla, o Henry falando em português, eu falando em alemão. E aí a gente segue assim, a gente segue traduzindo. É muitas vezes mais prático do que Anki, do que flashcards, do que revisar sozinho palavras. Dá pra gente fazer mais espontaneamente também. Como foi? Foi difícil pra você? Sim, mas foi também legal. É tranquilo, né? Bom, estamos chegando perto do final do nosso episódio, então antes da gente compartilhar uma citação e alguns redevendum com vocês, a gente pode falar de assuntos um pouco mais livres, leves e soltos. Eu fiz uma entrevista com o Henry Maisa, então dá pra ele falar algumas coisas e perguntar talvez algumas coisas e não tem um tempo, não tem um tema, não tem um limite. O que vier na sua cabeça e você quiser conversar, pode, que eu acho que essa é uma ótima forma da gente fazer um freie sprechen. E aí a gente chega só falando, sem medo de errar, praticando o seu português. Tem alguma pergunta, algum assunto que você quer comentar? Tem um assunto que tocando toda vez sobre a comida brasileira, né? Hoje um aluno meu falou assim, eu não achei batata palha. E aí eu realmente não tem batata palha nos restaurantes, no supermercado aqui. E aí eu falei, vai no AJ Brasil, que é uma loja que, gente, não tô recebendo absolutamente nada pra comentar sobre essa loja. Mas eles têm um supermercadinho. E em Berlim tem muitos restaurantes e supermercados. Então, se vocês procurarem um pouquinho, ou é uma loja ou restaurante asiático ou brasileiro, acaba que a gente acha muitos produtos, sim. Só que eles são realmente recém-chegados. E aí eu lembro da minha fase de recém-chegada, nada, tudo era zero conhecia, não tem amigos, não tem grupinhos, então ir achando os grupinhos e tudo mais faz a diferença. Mas batata palha é o fraco do Henry. Sim, mas dessa batata palha... dessa palhaçada. Dessa batata palha valeu nada. Por quê? Porque o preço foi 3 ou 4 euros. É um pacote bem pequeno, né? E eu acho é também menos salgado. E o joque não sempre o joque. Existe também outros. Eu acho que são melhores que dessa. Mas
Sim. Cercando também o assunto livre que eu quero conversar é também sobre comida e o churrasco em Brasil, né? A primeira coisa foi que eu sempre falei que a palavra churrasco é muito bom para dessa coisa. Churrasco, Soa como churrasco. sim, o som dessa palavra parece o churrasco de verdade, né? O barbecue em inglês é estranho, barbecue é só um molho, né? E não um churrasco, né? Sim. Nossa. Em alemão, o nome chama Grillen, e realmente É um verbo, né? é Não é um um verbo, nome. né? É nominalization, né? Mas na verdade é um verbo. E um verbo é o churrasco também não. Churrascar Não não faz existe, sentido. né? Então, essa é a primeira coisa, mas também Aline e eu conversando várias vezes sobre as coisas, né, que os brasileiros servem quando o churrasco é acontecendo, né? Uma coisa que é bem diferente e muito gostoso é o pão alho, Pão de alho. pão de alho, né? O pão de alho o pão de alho na Alemanha existe também, com manteiga e alho. Os alemães também não gostam alho de Nossa, verdade fica também. fazendo um bullying com o alho. Sim, o cheiro da boca é horrível depois comendo alho e Ai, dessas ai. coisas. Mas existe, é oferendo também. Mas o queijo dentro do pão de alho não existe aqui, né? Uhum. É dessa coisa. A gente comprou, eu acho, né? E a gente fez. Aí a gente comeu e ficou. Ah. E aí, se a gente pudesse trazer 5 coisas do Brasil, quais seriam essas 5 coisas que você traria? Nossa Senhora. Difícil, né? Sim. 5 coisas. Hum, eu gosto dos produtos de beleza, Simple Organic, né? Dessas coisas Nossa, são marcas de skincare do Brasil são maravilhosas. Produtos cosméticos. produtos cosméticos. Outras coisas, talvez doces, né? Dessas de garota ou garoto. Ai, tudo pra mim. Brigadeiros. Sim, mas eu falei sobre a A marca, marca né? Garotos de chocolate. Garotos, eu gosto, Aline, mais ou menos, né? Eu gosto mais de coisas caseiras. Mas esse batom, coisinhas Nossa, são sim. legais. 2 Ah, coisas já foram. Quais outras sim, 3? sim. Talvez livros em geral também, né? Aham. Porque aqui é mais difícil ganhar um livro em português, ou Uhum. talvez mangas, ou desse jeito. E outra, 3 coisas agora, e talvez. Não, são mais 2 agora. E são mais duas. Talvez também roupas em geral, as roupas, elas são mais baratinhas em Brasil, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. E parece, compensa comprando roupas lá. E talvez no final, né? É mais difícil para trazer, né? Mas um coco verde ou caldo de cana, você Nossa, sim. Quer contar a sua história do caldo de cana? Nossa Senhora. Última história, pra gente finalizar. Conta a Última história do caldo de história cana. sobre caldo de cana. Nós morando no bairro Spandau, em Berlim, né? Aqui também morando outras culturas, né? Também não só os brasileiros, existem também outras. Uma dessas culturas africanas é o país Nigéria, né? Nigéria. E numa rua bem pertinho da nossa casa, existe nós achando Loja? uma loja com
que chama Juice, Jungle Juice, Jungle Juice, e também oferecem caldo de cana e outras frutas naturais como organic juices, né? Mas dessa loja não existe. Tava fechada. Estava fechada desde há 4 2 anos, 3 anos, né? Mas o slogan ainda tá lá. A loja ainda tá, tipo, falando que existe. Sim. E imagina, né? Indo em Spandau com uma coco verde de Gente, eu não tô entendendo. caldo de cana. O Henry stalkeou o perfil do cara há 5 anos ou 2, 3, não tem mais foto. Mas era tão bonitinho e assim, é muito estranho porque é uma realidade muito diferente. Então, do nada, um monte de cana no chão e suco de tudo quanto é jeito. E foi na época de pandemia, eu acho. E aí, não tem. O cara com certeza quebrou, não continuou. Ia ser assim, muito pertinho da nossa casa, um lugar pra ter água de coco, sucos naturais, caldo de cana. E eu ia assim, tá de coração quebrado. Partido. Ai, muito bom. Enfim, só pra vocês valorizarem o que vocês têm, aonde vocês estejam, porque obviamente tem sempre pontos positivos e negativos em todos os lugares, e a gente sempre tá buscando a falta de alguma forma. A gente sente muita falta de algumas coisas do Brasil, sim. Sim, e na verdade, né, eu acho não muitas pessoas gostam do caldo de cana, e para mim é também bem doce, mas é um sabor diferente, né? Sim. Eles falam, é muito legal contra o câncer ou coisas desse jeito, ainda açúcar, né? Mas eu acho que é natural. Açúcar, mas ainda açúcar, né? Talvez não muito saudável, né? Mas é diferente e por isso eu gosto. Sim. Tem muitas coisas muito gostosas. Vocês podem comentar aqui quais seriam as 5 coisas. Se vocês moram na Alemanha ou em algum outro país, quais são as 5 coisas que vocês mais sentem falta do Brasil ou de onde vocês vieram? Acho que dá pra gente encerrar falando um pouquinho sobre Redewendung. Se vocês já não ouviram alguns episódios passados ou não sabem muito o que Redewendung significa formas de dizer ditados populares, digamos assim, que os alemães preferem se expressar dessa forma em vez de falar algum outro jeito. Por exemplo, Die Bäume vor lauter Wald nicht sehen. Alguma coisa assim que eu nem lembro mais. Den Baum vor lauter Wald... Nee, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Algo assim. Oder muitos outros que a gente já teve uns episódios pra trás só pra comentar esses Redewendungen, que fica uma forma muito mais autêntica de se expressar em alemão. E acaba que alemão tem muitas, realmente tem muitos Redewendungen, só que português também tem. E eu acho que quanto mais a gente avança numa língua, mais é importante a gente saber dessas formas pra gente se expressar autenticamente. Porque se eu falo aqui pro Henry, pisar em ovos, o que você acha que significa isso? Por exemplo, eu tô com uma amiga e isso é muito chato, porque toda vez que eu falo com ela, eu tenho que ficar pisando em ovos. Existe também em alemão wie ein Elefant im Porzellanladen, né? Dessa coisa com pisar em ovos, like stepping always, né? E não é impossível falando alguma coisa que não atacar dessa pessoa. Né? Ótimo. Eu acho que, tá vendo? A gente tem um Redewendung, que seria pisar em ovos, e eles têm o elefante pisando na porcelana. Então, geralmente, essas imagens mudam, mas essas ideias são muito parecidas. Então, a gente tem muitos assim. Quais outros você já ouviu, ou você ouviu e não entendeu, quais que você conhece em português? Nenhum? Lembro nada. Não lembro de nadinha. Vale a pena é não uma Redewendung, eu acho. Não, vale a pena. Já, acho que já até é. Tá, mas essa é a única. Você quer saber de onde que veio Vale a Pena? Porque existe no Brasil uma cidade chamada Porto de Galinhas. Quando o Brasil estava colonizado e teve escravos, os escravos que iam pra lá eram chamados de galinhas, que aí vendia. Então, uma pena, né? Tem numa galinha, então vale a pena. It worths. E, gente, eu, pelo menos, estudei e vem daí. Talvez alguém tenha uma outra explicação. Mas, teoricamente,
é um ditado já que é tão corriqueiro que a gente até esquece. E que tem uma história, inclusive. Pisar em ovos. Pisar em ovos também tem. E aí a gente viu um Reels esses dias que foi: saiu no vento, perdeu o assento. Esse é como eu conheço. Quando você levanta da cadeira, vai fazer alguma coisa, você volta para sua cadeira e alguém sentou lá. Aí essa pessoa vai falar: saiu no vento, perdeu o assento. E eu perguntei: nossa, então tem com certeza um em alemão para isso. E o Henry não lembrava, não sabia, mas tem sim, e a gente descobriu como que é isso em alemão. Saiu no vento, perdeu o assento. Algo como Platz vergangen. Weggegangen, Platz vergangen. Talvez. Weggegangen, algo também. Platz. Sim. Chique. Ou seja, sempre tem essas imagens e tudo mais. E em alemão tem muitas outras. É muito divertido de fazer um trabalho com Redewendung. Se vocês quiserem ouvir os episódios passados, como eu comentei, ou comentar algum Redewendung que seja o favorito de vocês aqui, podem comentar. E o desafio especial desse episódio em português é que vocês comentem Redewendung em português, que aí dá pra gente também trocar algumas dessas expressões pra quem tá aí, talvez, querendo aprender português, pro Henry e pra outros imigrantes, e pra gente mesmo, que às vezes isso varia no Brasil muito de região pra região. Meu preferido Redewendung em alemão agora, atualmente é vom Leben gezeichnet sein. Eu gosto dessa coisa. Como você traduziria para português? Desenhando, né, para traduzir, é desenhada por causa da vida, né? Desenhada pela vida. Desenhada pela vida. Né? Significa que aconteceu muitas coisas na vida. É possível ver dessas coisas na cara da pessoa. Tem conexões também com as rugas, Falten, ja, as rugas, né? Rugas. Talvez um pouco também, mas gosto dessa imagem. Chique. Então, tá lançado o desafio. Se vocês quiserem comentar aqui algum Redewendung especial em português, como, por exemplo, saiu no vento, perdeu o assento, pisar em ovos, dá pra vocês comentarem aqui que a gente vai ler, adorar. E quem sabe no próximo episódio a gente comenta alguns principais e favoritos, tá bom? Tá bom, é bem legal, né? Um episódio sobre esse assunto eu acho legal. Sim. A gente tenta fazer aqui esses episódios mensais gostosinhos para que a gente também consiga aprender e praticar juntos. Quando é em alemão, eu acabo praticando muito mais. E agora, talvez, em português, o Henry pratica e aprende muito mais também. E vocês daí, igualmente. Sim, escrever, mandar uma mensagem para nós. Se vocês gostam mais em português, meu português, possível também continuar desse jeito. Mas vamos ver quando meu português vai ficar melhor. Um dia, né? Mas vamos ver. Já o que vocês acham? Sim. Bom, é isso. Um grande beijo, então. Espero que vocês tenham curtido esse nosso tempinho juntos aqui. Até o nosso próximo episódio. Até lá vocês podem conferir nossos vídeos, posts, conteúdos, e inclusive apoiar esses nossos conteúdos que a gente traz aqui para vocês gratuitamente. Então, se vocês quiserem fazer uma doação, na descrição do episódio vai estar um link também. Lembrando que a gente tem ofertas para o semestre que vem, que será 2024/2, onde a gente está com ofertas e turmas abertas, caso vocês queiram. O link também vai estar aqui na descrição, ok? Sim. Also, vielen Dank und Até. Até Tchau, o próximo. Tchau, tchau.